Como é bom ver uma igreja dinâmica, uma igreja viva, uma igreja ativa. Olha para quem está do seu lado e fala assim: graças a Deus, na minha igreja tem de tudo. Amém. Muito bom estar com você aqui nesta tarde, começo de noite, depois de um domingo pela manhã, lindo aqui, que nós vivemos e passamos. A igreja hiper lotada pela manhã e bastante gente aqui à noite agora. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Estar aqui com o pastor Davi Maia e banda é um privilégio muito grande. É bom ver ali o Rodolfo, a Priscila, aí, Jesus poderoso, que bênção, que lindo, né? Deus abençoe Patrícia, Heriberto, né? É muito bom conhecer o nome das pessoas, é muito bom estar aqui com você nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Gerlei trocou de lugar, mas não adianta não que eu te acho, filho. Você saiu lá de trás e veio para frente, já é um progresso, né? Alexandre, já é um progresso, saiu lá da turma do fundão, veio para a turma do meio. Daqui a pouco ele está na primeira cadeira aqui, em nome de Jesus. Você viu que de tantos avisos, essa semana, você pai, mãe, avó, avô, essa semana nós temos a nossa escola bíblica de férias. Vai ser demais, tremendo, vai ser assim, quinta, sexta, sábado, totalmente ativados nesse lugar para as nossas crianças. Tudo já está comprado, tudo está preparado, o melhor de Deus para as crianças nesta semana, além do que os jovens e toda a nossa juventude está promovendo aí, em nome de Jesus de Nazaré. É muito bom estar aqui sonhando com missões. A igreja caminha e marcha olhando para a rua, para o bairro, para a cidade, para a nação, enxergando a possibilidade de alcançarmos cada vida para Jesus. E você saber que a sua família, toda ela, se ela ainda não está aos pés do Senhor, se prepare, porque este é o ano de resgate da sua família, em nome de Jesus. Amém? Amém? Só a ala esquerda que disse amém. Amém, gente? Aleluias. Muito bom. Então nós queremos aqui orar, porque a Nani está organizando uma linda turma que estão indo lá para o Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, Campos dos Goitacazes, onde nós temos uma linda igreja lá com a pastora Neuzinha. Ela é muito influente na cidade e o nosso ministério estará indo lá. Quero chamar a Nani e a equipe que veio aqui à noite, nós já oramos pela manhã. Você que vai para Campos, vem aqui na frente, por gentileza. Nós vamos estar orando por vocês. Romildo de novo, né, Romildo? Eu não vou brincar com você de novo, não. Fica em paz. Já brinquei de manhã. Muito bom. A pastora Suzane estava trabalhando de manhã, agora veio aqui para receber oração. Olha só que turma linda. Toda essa turma aqui, pastora Suzane, todos eles aqui que estão sob a liderança da nossa querida Nani, eles estão partindo sábado à noite, eles vão colaborar na escola bíblica de férias das crianças, e aí no sábado à noite eles estão indo para Campos fazer missões, vão passar lá 30 dias, é isso? 10 dias, gente. Então, quando você desce na saída do culto, tem ali brigadeiro, tem um monte de coisa lá. Quando você compra, adquire qualquer coisa ali, você está colaborando para a viagem deles, tá bom? Em nome de Jesus. Levante a sua mão direita para cá. Senhor, em nome de Jesus, graças te damos e bendizemos o teu nome, porque o Senhor é um Deus tão bom, tão presente, tão fiel, tão zeloso. Obrigado porque o Senhor nos desperta para fazermos a tua obra. E clamamos aqui como igreja, nós levantamos as nossas mãos e os abençoamos, os enviamos para as missões em Campos, assim como foi lá em Nazaré das Farinhas, na Bahia. Que assim seja no Rio de Janeiro, para a glória do teu nome. Guarda cada vida, guarda cada família, guarda a viagem
viagem de ida, a viagem de volta, todas as sementes, todas as programações que acontecerão nesses dias, que o Senhor possa promover salvação de vidas. Usa cada um deles aqui com poder e graça. Abençoamos as suas famílias, as suas casas e os enviamos em nome de Jesus. Amém. Pode aplaudir ao Senhor. Obrigado, meninos, meninas, Deus abençoe, parabéns, viu? Muito bom estar com você. Alguém de primeira vez aqui, que está aqui, entrou na igreja pela primeira vez, nesse domingo, levante a sua mão, todos de casa, então diga assim, graças a Deus, eu já sou desta casa. Eu venho de uma situação bem gostosa, essa semana na quinta-feira no Vale, eu acho que foi quinta-feira, não me lembro. Eu estive no Vale quinta-feira e estivemos ali com o prefeito, com o vice-prefeito, com o vereador mais votado ali de Juquitiba, o Luia, nosso querido obreiro de Campo Limpo, intermediou essa reunião lá no Vale. E lá no Vale tivemos o privilégio de mostrar para o prefeito tudo aquilo que Deus tem nos dado, os nossos sonhos, e o prefeito é muito partidário conosco lá, muito gente boa, e ficou encantado com o que a igreja já tem e com aquilo que nós ainda vamos construir. E o meu pedido para ele é um só, porque agora o Estado de São Paulo, o nosso governador está asfaltando aquela estrada que era uma estrada de terra principal, está asfaltando. Olha só, escutei um aleluia, hein? Mas olha só, isso é uma resposta de oração de 17 anos, gente. 17 anos que estamos orando para acabar com aquela estrada de terra e a buraqueira. E Deus ouviu a nossa oração no tempo certo. Então, já tem alguns quilômetros asfaltados. Então, quando você entra ali, você sai da rede e entra ali para ir para o vale, a gente sempre fala assim, ó, é um sonho realizado. Né? Porque é uma bênção. Só que aquela parte que sai da principal, que vai até o vale, tem uma parte só pequena que está com calçamento. Então, porque ali não pertence ao Estado, mas à prefeitura. Então, eu fui lá pedir ao nosso querido prefeito que pudesse nos ajudar ali colocando o calçamento para que ficasse tudo calçado, o asfalto ali na via principal, e agora o bloquete que vai chegar até o Vale dos Mananciais. Pela graça e misericórdia de Deus, ele entendeu, foi muito solícito, e amanhã à tarde eu tenho uma reunião com o deputado lá no Taboão da Serra, juntamente com o prefeito, para nós oficializarmos o pedido, porque eu vou pedir ao prefeito, o prefeito vai pedir ao deputado, o deputado vai pegar o cheque e fazer o dinheiro, amém? Olha que coisa linda, né? Então, tudo bonito, né? Vai ser um ato assim oficial, né? Amanhã. Então, não vai ser nada barato, mas Deus está promovendo tudo isso para nós, e aí nós vamos ficar com um local muito lindo, que já é agora totalmente asfaltado, calçado, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Amém? Eu venho de sexta-feira, fui também sexta-feira, eu estive com a minha esposa, com o Mateus e com a Eduarda, lá para Ribeirão Preto. Ribeirão Preto nós temos 2 igrejas, uma em cada extremo da cidade, a cidade é muito grande, nós temos 2 lindas igrejas ali, com uma equipe de pastores lindos ali, e nessas 2 igrejas nós fizemos ali, sexta-feira à noite, um grande culto de celebração, juntando as 2 igrejas, um calor tremendo, gente. Aqui em São Paulo, eu saí daqui com 10 blusas. Cheguei em Ribeirão, todo mundo de camiseta e bermuda. Eu falei, Jesus amado, fui feito cebola, né? Fui tirando tudo que eu podia lá, porque só o sol lindo, gente. Eu fiz até uma live, porque é inacreditável, né? Saí de um frio aqui miserável e cheguei lá com um sol gostoso. E ficamos lá sexta-feira, sábado pela manhã, tivemos uma reunião com as 2 lideranças de pastores, de ministérios, de células, e tivemos ali um encontro muito lindo. Fiz uma ministração de 3 horas para 4, foi muito legal. Depois do almoço tivemos uma reunião só com os pastores, uma reunião que foi das 3 até as 6 horas da tarde, aí sim nós saímos de lá e viemos para São Paulo, e tudo na bênção do Senhor, amém?
Você pode aplaudir ao Senhor? Deus é bom demais, gente. Deus é bom demais. O Mateus, que é lá de Jaguapitã, que está conosco agora, que está vindo para São Paulo. O Mateus, ele já ficou lá em Ribeirão. Ele ministrou hoje pela manhã numa das nossas igrejas. E agora à noite ele está ministrando esse mesmo tema para a outra igreja nossa lá, em nome de Jesus de Nazaré. Quantos estavam aqui pela manhã? Levante a mão. Uau, olha, a Márcia voltou aqui, aleluia, amém. Você que não pôde vir pela manhã, eu quero muito que você pegue, eu vou dar apenas uma introdução, que foi a mesma pela manhã, mas eu quero muito que você pegue pelas redes sociais, assista a ministração da manhã, porque ela vai complementar a ministração da noite. Na verdade, nesse mês de julho, mês de férias, poderíamos pensar em qualquer tema do mundo, mas nós estamos vindo numa escalada, num processo, numa jornada tão linda, que no mês passado nós aprendemos a ativar a nossa fé. Foram várias ministrações ativando a nossa fé para que nós possamos agora em julho enxergar o mundo espiritual com mais determinação, com mais clareza e desmascararmos o inimigo. Preste atenção. Então hoje pela manhã foi uma máscara que caiu, agora à noite vai ser uma outra máscara que cairá, e serão 8 máscaras que cairão, para que você possa enfrentar o inimigo, sabendo aonde ele está, como é que ele está agindo, e no nome de Jesus você ser em Cristo mais que vencedor. Amém? Eu quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus. Vamos aqui ler a palavra de Deus que nos edifica, que nos consola. Mas antes disso, feche os olhos. Eu quero que em nome de Jesus, de olhos fechados, você possa parar por 1 minuto, não mais que isto, para você pensar sobre a sua vida com Deus. A você homem, a você mulher, pensa sobre a sua vida com Deus. Como é que você está com Deus? Como é que você está com Jesus? Como que o Espírito Santo tem falado ao seu coração? A você que é casado, como que está a sua vida conjugal? A você que é filho, como está a tua relação com os teus pais? Essa é uma noite em que, assim pela manhã, e como pela manhã, eu tenho orado e pedido, Espírito Santo de Deus, conduza cada mente, cada coração. Nós queremos desvendar as artimanhas do inimigo, que tem enganado, que tem destruído relacionamentos, que tem criado inimizades, que tem trazido males físicos com doenças, situações adversas nas finanças com crises, endividamento, causando separações e casamento, roubando filhos, roubando filhas. E nesta noite, enquanto eu estiver ministrando, a minha oração é que o Espírito Santo conduza a minha palavra, porque o Espírito Santo possa falar ao seu coração e trazer a verdade à luz, para que tudo aquilo que está escondido, camuflado, toda a artimanha do diabo seja desvendada, que venha à tona, para que no nome de Jesus você possa mandar embora e sair da sua vida. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós oramos aqui agora, e eu peço, Senhor, na autoridade do Teu nome, do nome de Jesus, vem, Senhor, tocar em cada homem, em cada mulher. Nós cremos na Tua palavra, ela é a verdade, e assim como o Senhor falou pela manhã, fala conosco agora à noite. Espírito Santo de Deus, conduz a mente desse homem, dessa mulher, para desvendar, descobrir os enganos,
as ciladas do diabo, para que possamos vencer, para que todos os males caiam por terra, e o nome de Jesus seja exaltado e glorificado. Pai, eu peço por cada família aqui presente, representada, essa família linda da fé chamada Renovada, por esses que estão aqui conosco, amados e queridos, Pai, nesse culto presencial, mas aqueles que estão nos assistindo de perto, de longe, que a tua bênção repouse sobre cada coração, em nome de Jesus de Nazaré, e que o Senhor traga vitória sobre vitória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Pela manhã nós trouxemos aqui algumas áreas pelas quais o inimigo está camuflado, escondido. E nesta noite eu quero trazer uma segunda área que eu tenho certeza que vai alcançar a sua vida. O livro de 2 Coríntios, capítulo 2, verso 11. O apóstolo Paulo escrevendo, ele vai dizer assim: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os propósitos. Paulo diz claramente aqui o seguinte: não vamos deixar que o diabo tenha vantagem de nós, porque o diabo tem propósitos, e os propósitos do diabo não são bons para nós. Eles são ruins, são destrutivos, eles são perniciosos. Então Paulo diz, nós não podemos deixar que ele tenha, alcance o seu propósito em nós. João capítulo 10, verso 10, Jesus diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Olha só o propósito do diabo, a missão do diabo é roubar, matar e destruir. E Jesus vai dizer o seguinte: eu, no entanto, eu vim para trazer vida e vida em abundância. Olha só, João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Diga assim: Senhor, eu quero hoje receber a verdade, e essa verdade me libertará. Por onde quer que o inimigo esteja entrando na minha vida, ou tentando entrar, ele sairá, em nome de Jesus. 1 João 4,4, filhinhos, vós sois de Deus. Diga assim: sou eu. Isto, olha só, filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então diga assim: graças a Deus, por maior que seja o esforço, por maior que seja o propósito do meu inimigo, maior é o Deus que está em mim do que aquele que está no mundo. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor. Pode se assentar em nome de Jesus. Hoje pela manhã eu li Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6 nos relata o apóstolo Paulo. Ele vai relatar falando sobre algo tremendo. Revestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes e resistir às artimanhas do diabo. E ele vai citar ali 4 áreas, 4 hierarquias, 4 níveis diferentes de ataque do diabo. E eu disse aqui pela manhã, e você pode pegar depois isto, que a parte mais rasa, o mais miúdo, a parte mais imunda que existe no inferno, nessa hierarquia, que vai desde baixo até em cima, porque o diabo nunca trabalha sozinho, ele tem um grupo com ele de demônios. A Bíblia fala que o diabo nasceu porque ele promoveu uma rebelião no céu. Presta atenção nisto.
Aqui está a origem de todo espírito de rebelião. A primeira rebelião que houve é uma rebelião que aconteceu no céu. Satanás, antes de ser Satanás, era um querubim, coroado de pérolas, de joias, exaltado, é uma pessoa de altíssima importância na hierarquia celestial, porque no céu também tem uma hierarquia. E a Bíblia diz que Satanás, ele teve algo no seu coração que desagradou a Deus. E Ezequiel capítulo 28, 17 diz assim: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Aqui está a razão pela qual um anjo de Deus se transforma em Lúcifer, Satanás, o diabo, o inimigo. E a Bíblia fala claramente que o inimigo, ele será sempre o teu inimigo. Eu disse pela manhã e repito aqui à noite, o inimigo nunca será o seu amigo. Nunca será alguém próximo de você que você possa ter compaixão, ter pena, ter dó. O inimigo, ele vai sempre tentar roubar a tua bênção, ele vai sempre tentar impedir com que Deus derrame uma unção sobre a sua vida. Então diga assim: Senhor, me ajuda, porque eu jamais quero perder a minha bênção. Então a Bíblia diz claramente, e você vai ler Ezequiel capítulo 28 detalhadamente, e você vai perceber que o que prevaleceu foi o orgulho dele, de querer estar acima de Deus. Preste atenção. Princípio de autoridade que nós vamos falar durante esse mês. Quando se quebra um princípio de autoridade, nós estamos nos remetendo lá no início ao princípio de rebelião, aonde queremos estar acima de uma autoridade. E esse anjo, que era tão prestigiado, ele quis estar acima do próprio Deus. Por isso que Deus o mandou para a terra, e ele se transforma no diabo, em Satanás, em Lúcifer. Vou ler os nomes dele aqui, mas ele não vem sozinho. Ele cai do céu com 1/3, diga assim, 1/3, é muita gente. Presta atenção, 30% do céu caiu, mas 2/3 dos anjos ficaram, diga assim, 2/3 é muito mais do que 1/3. Presta atenção, porque essa mensagem não é para gerar medo em você. Existem pastores e ministérios que pregam essa palavra, mas para que você fique temoroso, que você fique inseguro, tremendo com o inferno, achando que o diabo é mais do que Deus, que os demônios são mais do que Deus, e que você tem que ficar apavorado. Não! A Bíblia diz que nós estamos cercados com os anjos de Deus, enquanto o diabo ele ruge em derredor daqueles que temem a Deus, os anjos do Senhor estão ao nosso redor, nos protegendo, nos guardando e nos livrando. Então você tem que ter essa certeza, essa convicção, essa palavra, e essas palavras desse mês, elas serão um alerta para você, não para você ficar com medo, mas para que você seja impetuoso. Meu Deus, saiu. Blá, 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 blá. Impetuoso. Empoderado. Empoderado. Diga assim, empoderado. Eu ainda vou trazer uma conferência aqui sobre empoderamento. Aí você vai ver o que é. Autoridade em nome de Jesus. É para que você comece a sair daqui mais determinado. Por isso que é uma sequência lógica. No mês de junho, nós falamos sobre a fé em ação. E agora você vai pôr a fé em ação, mas determinando, sabendo aonde é que o inimigo está.
Porque não é só você e Deus, é você, Deus e o diabo que está tentando roubar a tua bênção, a minha bênção. Meu irmão, eu não sei como é você, mas tudo que a gente faz pela igreja há uma luta, há uma prova. Nada é fácil. É fácil para você? Não. Meu irmão, minha irmã, nós estamos tentando abrir a escola, aqui a nossa escola no prédio que foi comprado, do lado. Que prova, gente! Já entrou deputado, já entrou vereador, já entrou gente da Secretaria de Educação, já entrou um tanto de gente aí. Olha, só a graça de Deus, viu, Priscila? Você sabe o que é isso, né? Só a graça de Deus. Por quê? Porque nós estamos colocando lá, é uma escola cristã, com princípios da palavra. Ali, homem é homem, mulher é mulher e ponto final. Aí você vai enfrentar o quê? O inferno. É a palavra. Então aí você vai enfrentar o inferno, porque o mundo aí fora não quer saber disso. Eles querem saber só de bagunça, da imoralidade, dos desvalores. Você vê a luta que se enfrenta. Porque não somos só nós e Deus, tem um inferno que está aí na contramão para roubar a nossa bênção. Mas como diz a palavra de Deus, em Cristo nós somos muito mais do que vencedores. Amém? Então pode demorar 17 anos, mas o asfalto chegou. Meu irmão, pode demorar a tua bênção, mas o milagre chegará, a bênção chegará. Pode demorar o que for, aguenta firme, porque no final a vitória será sua. Amém? Eu quero hoje então falar sobre desmascarando o inimigo, exatamente para que você saiba que ele é inimigo, nunca será seu amigo. Amém? Então olha para quem está ao teu lado e fala assim, ó, cuidado. Porque o inimigo é inimigo. Ele nunca será o seu amigo. A Bíblia cita alguns nomes dados ao diabo. Olha só, para você ficar muito esperto. Primeiro, adversário. Caluniador. Acusador dos irmãos. Difamador. Pai da mentira. Quem mente é filho do demônio. Lúcifer, dragão, antiga serpente, príncipe deste mundo, Deus desse século, tentador e maligno. Apenas alguns nomes, mas tem uma lista infinita de nomes que mostram o quanto ele é perigoso, o quanto ele é violento, o quanto ele não brinca, o quanto ele não dorme para destruir as nossas vidas, o quanto ele está trabalhando para roubar a coisa mais importante da sua vida, que é a salvação eterna. Presta atenção, você pode passar pela maior prova desse mundo. Aguenta firme, mas nunca jogue fora aquilo que você ganhou e conquistou, que Jesus conquistou na cruz do Calvário, a sua salvação, a vida eterna com o nosso Jesus. Eu disse pela manhã que nessa hierarquia, a classe mais baixa de demônios são aqueles que entram nas pessoas e elas incorporam. Presta atenção. Eu não sei se você já percebeu que faz anos que a gente não vê um irmão, uma irmã ou um visitante endemoniado. Faz anos. E não é só aqui não, em muitas igrejas, e algumas ainda está acontecendo. Por quê? Porque na maior parte das igrejas, a igreja entendeu a artimanha do diabo, como é que ele entra, e nós criamos uma atmosfera de fé, de adoração. Nós oramos antes, o Ministério de Intercessão ora antes, para que não haja nenhuma manifestação, para que no culto de adoração a Deus, o diabo não venha estragar, não venha roubar a atenção da igreja. Amém? Eu me lembro lá no Jabaquara. Quantos são da época do Jabaquara? Que levante a mão. Meu pai, só isso, Jesus. Nem o Maurício não é de lá, né, Maurício? Eu me lembro, no Jabaquara, nós tínhamos um coral. Lembra, Hélio? E o púlpito lá era bem alto, era um cinema.
Era aqui pertinho o cinema, um púlpito bem alto, assim, um tablado bem alto. E o coral ficava em cima, ali sentado, um coral lindo. E aí, um dia, entrou, e tinha uma escadaria enorme para chegar na igreja. Nós tínhamos muitos diáconos, o Luiz Celso é daquela época ainda. E aí, olha só como o diabo é sujo, como ele é infeliz. Passou pelos diáconos sem que eles percebessem, sem que eles vissem. Um homem embriagado, drogado, endemoniado. E ele entra com a calça toda molhada de urina aqui na frente. E ele entra, e o coral está cantando, eu estou lá sentado, e ele entra e passa pelo corredor da igreja e vai até a frente no altar, e ele para e começa a gritar. Presta atenção. Eu sou aidético. Eu estou aí gritando. Não sei se o Rogério daquele tempo, ele gritava. E quando ele começou a gritar, o coral parou. Todo mundo ficou com os olhos esbugalhados. E ele todo sujo, urinado, e ele gritava e começou a blasfemar, e o coral parou e ele disse: ei, coral, continua cantando. O coral, pá. Quem que vai parar, né? Aí o coral, lá, e ele continuou gritando. Eu falei, mas que é isso, Jesus? E o coral apavorado. E por 3 vezes o coral parou, por 3 vezes ele mandou o coral continuar, e o coral continuou. Ninguém, então um homem aidético, quem chegaria perto dele? Todo mundo apavorado, com medo, ele gritava, começou a blasfemar. E eu disse, mas que coisa do cão. Aí os diáconos foram chegar perto dele para pegá-lo. Ele disse, se chegar perto de mim, eu vou gritar mais. A turma saiu de leve, continua, coral, continua. Eu falei, mas que demônio sujo. Está roubando a glória de Deus num culto público. Culto de adoração a Deus, como é que esse endemoniado entra aqui assim? Nós vamos expulsar isso. Aí eu chamei o líder dos diáconos e eu disse assim, fala o seguinte, nós vamos levantar um clamor aqui, porque ele gritava muito, muito alto, viu? O Wellington, meu filho amado, você não é daquela época, não sei se você tinha pego aquele homem assim, né? Aí ele gritava muito, e aqui virou uma confusão, um escândalo, e roubando a glória de Deus no culto. Eu disse para os diáconos, olha, eu quero levantar um clamor. Vocês juntam 4 caras e levam ele lá para a salinha da intercessão. Sabe aquela salinha lá? Vocês levam ele lá. Lá o cara ajoelha. E ora e liberta esse homem. E aí eu parei a igreja e falei, gente, para, coral, para tudo. Esse homem aqui está endemoniado, ele está roubando a glória de Deus. Ele está chamando toda a atenção para ele. Vamos levantar aqui em fé. Você vai se levantar como um guerreiro de oração. Levante a tua mão, feche os teus olhos, ninguém de olhos abertos. Feche os teus olhos e você vai gritar como você nunca gritou antes. Ele gritando lá, você vai gritar. Agora você imagina, o mundo era do jeito gritando e ele gritando. Então o grito dele ficou pequeno. Aí os irmãos diáconos grudaram nele, gritando, glória a Deus, aleluia. E aí, meu irmão, ele foi arrastado até essa linha e foi liberto, amém? Sabe por quê? Porque a intenção do diabo é essa, roubar a glória de Deus. Destruir aquilo que Deus está fazendo. Sou eu, é você, é a igreja, a escola, tudo que você se propõe fazer, o diabo quer roubar a glória. Mas nós sabemos que em Cristo nós somos muito mais que vencedores. Deixa eu te falar algo importante. Antigamente o inimigo manifestava assim, aqui nessa igreja mesmo, nesse espaço mesmo. Quantas vezes nós tivemos que sair? Pastor Marcos também, né, Pastor Marcos? Teve uma época que saiu daqui, caiu uma pessoa endemoniada no meio aqui, tivemos que sair ali, ninguém conseguia tirar aquele demônio. Gente, um escândalo tremendo. Pastor Marcos foi lá com toda a autoridade, unção, autoridade e ousadia, foi lá e libertou aquela pessoa. Mas foi escândalo aqui, olha, voou cadeira para todo lado, chamando a atenção. Tivemos que tirá-lo assim na força, quase para expulsar o demônio lá atrás dessa linha. Porque esse é um tipo de demônio, é um tipo de uma categoria, a categoria mais rasa que tem.
Por que é que eles não se manifestam mais nas igrejas? Sabe por quê? Porque a igreja entendeu que quando nós adoramos, quando nós enchemos o espaço do templo com adoração, e nós temos a intimidade com o Pai, a glória manifesta, aonde a luz chega, as trevas vão embora, aonde Deus chega, o diabo tem que ir embora. Então ele sumiu. Mas será que ele pegou a mala dele e foi para onde? Para o inferno? Ah, não dá mais para lutar com esses crentes. Vamos embora, demônios, vamos embora para o inferno. Vamos fazer a nossa festa lá. Foi isso. O diabo hoje está agindo de forma diferente, sutil. E eu disse pela manhã algumas das maneiras que ele está agindo. E agora à noite eu quero falar com você uma outra maneira sutil que ele está usando. Olha só, 2 Reis, capítulo 4, verso 38 a 41. 2 Reis 4, 38 a 41. Diz assim a palavra de Deus: voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra. E estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre e, colhendo dela, encheu a sua capa de colossítenas e, voltando-os e cortando-as em pedaços, pondo-as numa panela, visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamavam: morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer mais. Porém, ele disse: trazei farinha. E ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mais mal nenhum na panela. Esse texto remete a uma experiência linda, que é um palco de muitas pregações, que você já deve ter ouvido. Eles foram buscar um alimento e era ervilhas de algo que eles não conheciam. Presta atenção nisso, eles não conheciam. Eles tinham muitas experiências. Eles eram experientes, não conheciam. Trouxeram as ervilhas e ali fizeram um cozinhado, diz a Bíblia, colocaram na panela. E quem foi comer disse: tem veneno, tem morte nesta panela. Presta atenção, trouxeram alguma coisa de fora para dentro da casa. Presta atenção nisso. Há um mistério naquilo que você traz de fora da sua casa para dentro da sua casa. Os riscos de você trazer coisas de fora para dentro da sua casa, para que gere morte na sua família, morte no seu casamento, morte no relacionamento pais e filhos, filhos e pais, irmãos com irmãos. Há veneno. Tem coisas lá de fora do mundo que, se você não tiver discernimento e sabedoria para saber aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus, você pode trazer para dentro de casa coisas contaminadas que podem gerar morte e não vida. Aí o profeta sabiamente disse: pega a farinha. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Lembra? O pão se faz com o quê? Farinha. Então o profeta disse: traz farinha, põe na panela. E aquela farinha que simboliza Jesus Cristo purificou aquilo que era morte, gerou vida e disse: pode dar para todo mundo comer agora, que não tem mais veneno. Veja onde o inimigo estava escondido. Em algo que era comestível. Quantas contaminações nós trazemos para dentro de casa que estão escondidas, camufladas, que o diabo não manifesta mais, entrando às vezes no corpo de alguém, mas ele sutilmente entra com outras situações periféricas, que contaminam tanto quanto o endemoniado.
E aí eu vou ficar pensando aqui com você, que hoje desmascarando o inimigo é dentro da sua casa. Diga assim, a minha casa, ela é do Senhor. A minha família, ela é do Senhor. Diga assim, eu amo a minha família. Você sabia que grande parte do tempo nós passamos fora da nossa casa? São Paulo, as grandes cidades são chamadas cidades dormitório. Porque a gente só vai para casa para dormir, esbudegado, quebrado. Eu conheço pessoas que levam 2, 3 horas para sair de casa e ir para o trabalho. E do trabalho para casa mais 2, 3 horas. São pessoas que chegam pregadas, cansadas, que não tem tempo para fazer nada em casa. Porque perdeu-se a prática por uma questão de logística e da nossa cidade, o contexto da nossa cidade, nós perdemos, às vezes, o prazer de estar em casa, a alegria de estar em casa, a convivência da família, ela está fragmentada, por várias razões, que você vai aprender aqui ao longo das ministrações desse mês. Cada um cuidando das suas próprias coisas. Poucas famílias têm unidade para sentar junto, comer junto, orar junto, ter um tempo devocional juntos. Poucas famílias param para curtir a casa, curtir o sofá, um programa, uma leitura da palavra, uma coisa que edifica. Nós perdemos um pouco, com esse contexto de São Paulo, nós perdemos um pouco o valor da família, o valor da casa. E olha só, o inimigo, ele entra exatamente aí, nessas brechas. Quando nós não temos tempo para a nossa casa. Quando nós não temos tempo para a nossa família. É interessante notar porque hoje o inimigo, ele não está mais entrando nos corpos, mas ele está trabalhando dentro das famílias, nos casamentos, relacionamento pais e filhos, filhos e pais, irmãos com irmãos. E aí nós podemos ter algumas evidências. Como é que o inimigo está camuflado? E hoje eu quero que ele seja desmascarado para que você acorde. Para que você não entre na sutileza, na artimanha do diabo e vá indo e sendo uma vítima do que ele quer. Um lar destruído, um casamento destruído, um relacionamento familiar destruído. Eu quero que você desvende isto e você saia daqui dizendo, eu vou orar mais pela minha casa, eu vou orar mais pela minha família, eu vou orar mais e buscar mais o meu Deus, porque a minha casa será sempre uma casa de bênção. Como é que o diabo entra? Como é que o inimigo entra dentro de uma família? Algumas evidências físicas. Muitas vezes barulhos estranhos dentro de casa. Está tudo quieto, de repente começa a ter barulho na casa. É uma evidência física que o demônio está ali correndo em algum lugar. Você entra na casa e você sente que está um ambiente pesado. Já sentiu isso? Você chega no lugar, parece que está pesado, está um negócio tenso. Pode ter certeza, tem alguma coisa espiritual do mal ali rondando. Você começa a perceber que tem objetos caindo sem ninguém mexer neles. Você começa a perceber que animais de estimação estão ficando inquietos do nada. Não tem nada, estão ficando meio doido. Dá um trem nele e sai correndo, uma coisa... Nunca mordeu, morde. Nunca arranhou, arranha. Pode saber que são sintomas físicos. Quando você começa a ouvir vozes ou vultos. Pela manhã eu contei um caso aqui real, que eu vivi. Que eu fui numa casa expulsar os demônios ali, de uma moça, a aeromoça, que ela via vultos na casa dela, no quarto, na cozinha, na sala. Ela via vultos como se fossem anões, passando, ela não tinha a clareza, mas ela via alguma coisa passando, correndo. Isso são sintomas físicos que você começa a diagnosticar. Tem alguma coisa errada na minha casa. Objetos que estão sumindo. Já teve isso? Eu pus a chave aqui, estava aqui, sumiu. Eu pus o alicate aqui, estava aqui agora, Jesus amado. Alguém pegou? Não, ninguém pegou. Sumiu o alicate. Já passou por isso? Presta atenção, são sintomas físicos.
Mas também tem sintomas e evidências espirituais. Por exemplo, pessoas que são acometidas de algum vício e elas não conseguem se libertar. Ali tem uma manifestação demoníaca. Pessoas que estão começando ou já estão envolvidos numa opressão. É um sintoma espiritual. Há um demônio ali, pessoas que não saem do quarto, só querem ficar no escuro, pessoas que não querem tomar banho. É um sintoma, presta atenção, não é por causa do frio não, hein, gente? É um sintoma. Viu, Carlos? Não é por causa do frio, não. É um sintoma. A pessoa não quer tomar banho de jeito nenhum. É de manhã, tarde, de noite, é segunda, terça, quarta, não quer tomar banho. É um sintoma. Dificuldade de ter intimidade com Deus em casa. Tem intimidade com Deus em tudo quanto é lugar, mas chega em casa há um bloqueio. Não consegue ter uma acessão, uma intimidade com Deus. Não consegue orar. Ora em todo lugar, chega em casa, não tem tempo, não consegue, vai orar, parece que acontece tudo e não consegue gastar tempo de oração, não consegue ler a palavra de Deus, dá um sono, começa a bocejar, começa a ficar cansado e até dorme em cima da Bíblia ou do celular. É um sintoma, é uma evidência espiritual. Começa a ter insônia constante, não pelas preocupações, mas porque tem alguma coisa estranha dentro dessa pessoa. Outra coisa dentro de casa, brigas e discussões constantes. É um sintoma, é uma evidência. E aí você olha as famílias hoje, você vai perceber o quanto que o inimigo está sutilmente trabalhando para destruir a família. Pode ter dinheiro, pode não ter dinheiro, pode ter bens, pode não ter bens, não importa se tem cultura, se não tem cultura, o nosso inimigo, ele está camuflado, ele está escondido, entrando sutilmente dentro de famílias. E o que tem gerado isso? Divórcios, separações. E aí eu fui procurar. Eu olhei pastor Felipe e vou buscar estatística. Pastor Alex, que está de férias, foi buscar estatística. Falei, deixa eu ir lá buscar também, como é que está esse negócio de separação. E aí foi interessante que eu cheguei a algumas conclusões muito legais. Em 2023, só em 2023, há um levantamento pelo IBGE de que 441 mil famílias se separaram. Quase 500 mil. Só num ano houve o divórcio. Em 2010, o casamento durava até 16 anos. Quantos são casados aqui? Levante a mão. Uau, quanta gente! Quantos são casados há mais de 10 anos? Levante a mão. Uau, a maioria. Quantos são casados há mais de 20 anos? 30 anos. 40 anos. Uau! Eu faço ano que vem 42 anos de casado. Hoje pela manhã passou um casal e falou assim, olha, nós vamos completar agora 60 anos de casado. Gente, é uma vida. 60 anos de casado, Lelê, é uma vida, né? A sua idade, olha uma garotinha dessa, Jesus de Nazaré. 60 anos de vida conjugal. Olha, querido, mas isso é uma raridade. Porque em 2010, o casamento não passava de 16 anos. E o mundo inventa assim, a crise dos 7, já ouviram? A crise dos 10. Ficam rotulando as crises, e a pessoa fica, ai meu Deus, não vejo a hora de passar em 7 anos que eu estou numa crise conjugal. Ai, passei todo 8 anos. A pessoa até entende isso como verdade, é uma mentira do diabo. Uma vez selado no altar, está selado para sempre. Você tem que fechar todas as brechas e impedir que o diabo entre sutilmente na sua vida. Por isso que hoje é o dia de desmascará-lo dentro da sua casa. Em 2022, o tempo de casado, durabilidade caiu de 16 para 13 anos. Poucos casamentos suportaram passar dos 13 anos.
47, 48% das separações acontecem antes dos primeiros 10 anos de casados. Dá uma olhada. Aí você foi procurar, por que é que as pessoas se separam? Quais são as causas? E aí vem o desvendar do nosso inimigo que está por detrás de algumas coisas. Primeiro, falta de comunicação no casamento. Falta de comunicação e transparência de pais para filhos, filhos para pais. O filho que esconde do pai vai pagar um preço altíssimo lá na frente. Relacionamento de comunicação. Causas de separações, infidelidade. Quantas pessoas confundiram o amor e foram infiéis e se separaram? Falta de amor, perdeu o amor. Problemas financeiros. Casamentos aflorados é você não ter dinheiro. O dinheiro vai acelerar o processo de crise até de separação. O apóstolo Nailton é especialista nisto. Então, se você está em luta financeira, corre para ele lá. Um outro problema, imaturidade emocional. Muitos casam, têm casamentos lindos, caríssimos, gastam 100, 200, 300 mil, dão festa para milhares. Tem aquele caso agora, né, irmão? Está casando aquele caso lá, né? Não posso nem falar aqui porque é um pessoal muito da alta aí. Está gastando acho que quantos milhões? Acho que chega a bilhões, né? Quanto? 10 milhões no casamento. Eu acho que é menos que você gastou, não é? 10 milhões. Então, às vezes, aquele momento, se aquele casal não tiver maturidade, toda a beleza do casamento, todo investimento que é feito, deve ser feito mesmo, deve ser o melhor casamento do mundo, mas se não tiver maturidade espiritual e emocional, com o tempo, com as lutas, com as dificuldades, com as adversidades, os ataques do diabo, o casamento não aguenta, pode ter gastado 500 mil, 1 milhão, 10 milhões, não vai aguentar, porque não tem maturidade emocional. Uma outra situação, violência doméstica, violência física, verbal, psicológica, emocional. Isso traz separação de casais, falta de perdão e acúmulo de mágoas, pessoas magoadas que guardam o passado, estão o tempo todo desenterrando o passado que deu errado, trazendo a memória e brigando o tempo todo por causa daquele passado. Falta de intimidade conjugal, problemas não tratados no tempo certo. Problemas têm que ser tratados hoje, porque se não for tratado hoje, amanhã vira uma dor de cabeça. Eu vou orar, Deus vai. Deus vai, sim, mas você tem que ter uma ação, resolva, senta, resolva. Porque se não resolver hoje, vai ter uma dor de cabeça amanhã. E é uma das causas da separação. E por último, vida cristã fraca e superficial. Não basta vir na igreja. É importante vir na igreja? Importantíssimo. Eu não falto um domingo sequer. O pessoal de Ribeirão ontem disse assim: apóstolo, fica com a gente aqui. Amanhã vai ter café da manhã na igreja do Parque São Sebastião. E lá no outro parque vai ter depois pizza à noite. O senhor fica com a gente. Olha que convite, gente, ficar ali o domingo ali, um sábado depois de eu falar, mais de 8 horas sem parar ali para a liderança, para os pastores. Eu falei, meu Deus, ia ser muito convidativo. Era só ligar para o hotel que eu estava e dizer, olha, reserva mais uma noite, eu vou ficar o domingo. Eu disse, não. Eu amo vocês, eu amaria estar no café da manhã, na pizza, no almoço, eu amaria estar com vocês, é um pessoal muito legal, mas eu tenho a minha casa espiritual que se chama Renovada Sede. Viajei à tarde, no começo de noite, até a noitona aqui, chegamos tarde, cansados,
Mas eu disse, hoje pela manhã, levantei, estava aqui, já ministrei uma palavra, já ministrando, estou ministrando agora, e se bobear, eu pego o carro e vou lá na praia tomar uma água de coco. E com o Alexandre ainda. Mas aqui é a minha casa. Eu não posso trocar a minha casa espiritual por nada. Então, quando você tem uma fé fraca, não é porque só você não vem no culto. Não é só porque você não vai na célula, que é importante também você ir na célula. É importante você ser acompanhado, ter um discipulado, tudo isso é importante. Mas você atrair a glória de Deus para dentro da sua casa. Filhos, não espere pelos seus pais. Faça do seu quarto um quarto, uma sala de oração. Ore, ajoelhe. Pais, não esperem pelos filhos. Tem pais que têm 2 filhos, cada um tem uma agenda, nunca vai casar agenda. Os pais têm que orar e quem está ali está, quem não está, depois vai estar. Mas você tem que fazer e ter a sua vida espiritual ativada. Eu quero convidar você a ficar de pé em nome de Jesus. Eu relacionei alguns itens aqui, como libertar a sua casa. Como trazer libertação para a sua casa? Eu não sei como é que você está ao entrar aqui nesse templo. Eu não sei como é que está a sua casa, eu não sei como é que está o seu casamento. Mas esse tema, desmascarando o inimigo hoje não está se apresentando mais como um dragão, com um rabo enorme, soltando fumaça e fogo pela boca, amedrontando. O inimigo hoje ele está com sutileza entrando dentro das casas, roubando filhos, roubando maridos, roubando esposas, roubando sonhos que foram selados no altar. Você percebe? Deu para perceber como ele está agindo? As estatísticas estão aqui para comprovar que ele está agindo. Ele não voltou para o inferno. Ele está agindo. E esta palavra é para que você desperte a partir de hoje um alerta. Não brinque com as coisas que não são de Deus. Não brinque com aquilo que possa roubar a coisa mais preciosa que Deus te deu, que é a sua casa, a sua família. Porque o diabo está entrando. Ele está entrando. Está destruindo. E nessa estatística aqui, pasmem vocês, não estão só homens e mulheres sem Deus. Aqui tem gente de igreja. Aqui tem pastores. Aqui tem apóstolos. Você que é antenado nas redes sociais, você acompanha e fica sabendo de tudo um pouco, não é? E você sabe os escândalos que acontecem mundialmente dentro do casamento. A destruição de uma vida começa dentro do casamento. Você perder os valores que Deus estabeleceu para a sua família. Então, como libertar a sua casa? Primeiro, remova todos os objetos que você creia que são contaminados. E se você não entendeu isso, você pega a mensagem da manhã. Porque eu falei sobre isso. Quebre esses objetos. Queime esses objetos. Jogue fora objetos que atraiam aquilo que não é de Deus. Tire fora da sua vida. Segundo lugar, confesse e deixe o pecado. Porque aonde tem pecado, aonde tem mentira, onde tem pecado não confessado, é a brecha para o diabo entrar na sua família, entrar no seu casamento. Confesse, deixe o pecado e arrependa-se completamente. Terceiro lugar, consagre a sua casa ao Senhor. Presta atenção, consagre a sua casa ao Senhor. Ore,
Unja a partir de hoje, começa a ungir cada lugar da sua casa, cada cômodo. Faz quanto tempo que você não ora na sua casa ungindo os cômodos? Quanto tempo você não atrai a glória de Deus para dentro da sua casa, nos quartos, na sala, nos banheiros, no quintal, no quarto, no carro? Há quanto tempo? Talvez hoje seja uma tarefa, uma missão. Você chegar em casa e dizer: eu vou orar, eu vou levantar a minha mão, eu vou ungir a minha mão e vou tocar em cada cômodo, em cada umbral da minha casa, e vou declarar que essa casa é uma casa abençoada. Que aqui não cabe o inimigo na minha casa. E se ele entrou, por onde entrou, vai sair por 7 caminhos. Segundo lugar, tenha uma prática diária de ler a palavra. Leia a Bíblia. Como é que um homem de Deus não sabe de cor um versículo? Mas sabe que o Palmeiras perdeu ontem. Não é? Mas está antenado em tudo, menos na palavra. Como é que uma mulher de Deus, que tem que ser sábia, não sabe um versículo de cor? Tem que ler a palavra de Deus. Em outro lugar, atraia o Senhor com adoração. Enche o ambiente da sua casa de adoração. Por que os demônios não entram nas igrejas? Porque nós enchemos de adoração, de louvor. E aonde tem adoração, vem a manifestação do poder de Deus. Faça o culto doméstico. Mas eu já vou para a célula. Faça um culto doméstico, reúna lá. Tenha um tempo de oração, você e sua esposa, se tem filhos, com os filhos. Nem que seja 10 minutos, 15 minutos. Não durma sem fazer um culto doméstico. E se for possível ainda, abra uma célula na sua casa. Abra as portas da sua casa e diga: eu quero não apenas fazer uma devocional, eu quero não apenas orar aqui na minha casa, eu quero que venham irmãos aqui na minha casa orar. Eu quero que eles sintam aqui a glória de Deus, que eles deixem a glória de Deus na minha casa. Amém? Mas a sua casa será uma casa bendita. A sua casa será uma casa abençoada. Eu não sei que estágio de toda essa história está a sua vida. A você como filho, a você como marido, como esposa. Mas uma coisa eu sei: o final da história com Jesus sempre será um final feliz. Não importa a luta que você esteja passando ou enfrentando, a partir de hoje, o inimigo está sendo desmascarado, para que você exerça autoridade e diga: na minha casa não, na minha família não, no meu casamento não, está mexendo com os meus filhos não. Não se acomode com o caos da sua casa. Hoje é dia de você se levantar e ser um guerreiro, uma guerreira de oração, e não ser passivo mais na sua fé. Amém? Então levanta a sua mão direita e fala comigo: Senhor Jesus, nesta noite eu ouvi a tua palavra, ela é a verdade, e eu declaro com a minha boca que eu sou teu, a minha casa é tua, a minha família é tua. Todo intento do inferno de roubar a minha bênção, de roubar a saúde do casamento, de relacionamentos, pais e filhos, filhos e pais, caia por terra, em nome de Jesus. Eu quero a partir de hoje me levantar para ser um abençoador da minha casa, onde eu moro. Eu declaro: tudo que está oculto, tudo que está escondido, que seja aparente e que seja retirado, em nome de Jesus. Se há alguma consagração na minha casa, em objetos, no automóvel, nas coisas que eu comprei dentro da minha casa, eu quero quebrar, eu quero destruir e declarar: passa, Jesus, com o teu sangue na minha casa, limpa desde a sala
a cozinha, os quartos, os banheiros, a varanda, a garagem, o meu carro, Senhor, a minha empresa, tudo que eu tenho, o meu trabalho, eu declaro que são teus, Senhor. Então toda artimanha do diabo caia por terra hoje, e eu declaro e profetizo que a minha casa é uma casa consagrada ao Senhor, é uma casa bendita. O meu casamento é um casamento bendito. O diabo não vai trazer separação. Os meus filhos são filhos benditos, e o diabo não os roubará, jamais, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu profetizo santidade na minha casa, que a tua glória, que a tua luz resplandeça na minha casa, através da minha vida. Tudo aquilo que não é do Senhor, saia, em nome de Jesus. Eu profetizo e me levanto em fé para declarar, a partir de hoje, que venha a tua paz, que venha a tua prosperidade, que venha conserto de relacionamentos, que venha o perdão, que venha o amor, que venha a santidade. A minha casa será um farol, será um testemunho para aqueles que não te conhecem. Em nome de Jesus, eu profetizo isto e desmascaro o inimigo para declarar: você está debaixo dos meus pés, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Diga assim para quem está do seu lado: selado está no céu e na terra, que nós somos o povo de Deus, o povo mais abençoado, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluias. Pode se assentar.